prova pericial. A prova pericial são exames, vistorias ou avaliações que são feitas. Entretanto, nem todas as provas periciais são deferidas. Por exemplo, quando a prova do fato não depende de conhecimento especial e nem de conhecimento técnico. É desnecessária em vista de outras provas que já foram produzidas nos autos. E a verificação é impraticável. De ofício ou a requerimento das partes, o juiz pode, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada quando o ponto controvertido é de menor complexidade. Então, seja de ofício ou seja requerimento, porque como o juiz é o presidente do processo, é ele que está buscando buscando a verdade real, ele pode de ofício, né, em substituição à perícia, determinar uma produção de prova técnica simplificada quando aquele ponto controvertido é de uma complexidade que não demanda a realização de uma perícia. Essa prova técnica simplificada ela consiste apenas na inquirição de especialistas pelo próprio juiz sobre o ponto controvertido da causa que demanda especial conhecimento científico ou técnico. Durante a arguição, o especialista, que precisa ter uma formação acadêmica específica naquela área objeto do seu depoimento, pode valer-se de qualquer recurso tecnológico ou de transmissão de sons com o fim de esclarecer para o juízo e para as pessoas interessadas os pontos controvertidos da causa. O juiz vai nomear um perito especializado no objeto da perícia e vai fixar de imediato o prazo para que possa ser entregue o laudo. Incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito. Então, as partes elas têm 15 dias após a intimação do despacho que nomeou o perito, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Ciente dessa nomeação que foi feita, o perito ele vai apresentar em 5 dias sua proposta de honorários, um currículo com comprovação de suas especializações, contatos profissionais, em especial o e-mail para onde serão dirigidas as intimações pessoais. As partes serão intimadas da proposta dos honorários do perito para querendo se manifestarem no prazo comum, né? Não é prazo para cada um, é o prazo comum. Em 5 dias, após que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins, né, do andamento processual. O juiz pode autorizar o pagamento de até 50%, ou seja, metade dos honorários periciais, honorários do perito, no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas no final, depois que ele entregar o laudo e prestar os esclarecimentos necessários para a elucidação do caso. Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz pode reduzir essa remuneração, que inicialmente foi arbitrada, para o trabalho. Quando precisa realizar por carta, pode proceder à nomeação do perito e a indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia. Então, tudo vai ser feito no juízo requisitado. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de assinar termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança das partes e, portanto, por serem os assistentes técnicos de confiança das partes, eles não estão sujeitos às regras de impedimento e nem de suspeição. O perito precisa assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar com prévia comunicação comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias. O perito pode excusar-se ou até mesmo ser recusado por impedimento ou por suspeição. O juiz, ao aceitar essa escusa ou ao julgar procedente a impugnação do perito, vai nomear um novo perito. O perito pode ser substituído quando ele não tem o conhecimento técnico ou científico acerca daquela matéria,
sem motivo legítimo ele deixar de cumprir o encargo para o qual ele foi nomeado. No prazo, né? Nesse caso, o juiz vai comunicar a ocorrência dessa postura desse profissional ao conselho dele, podendo ainda multar o perito, fixando... essa multa é fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso processual por culpa do perito. O perito substituirá, o perito substituto restituirá no prazo de 15 dias os valores recebidos, o perito substituído, o perito que foi substituído, ele vai devolver no prazo de 15 dias os valores recebidos pelo trabalho que ele não realizou. Se ele não devolver esse dinheiro, ele fica impedido de atuar como perito judicial do juízo por até 5 anos. Não ocorrendo a restituição voluntária do dinheiro que ficou com o perito, a parte que tiver realizado o adiantamento desses honorários pode promover uma execução contra o perito, observando o 513 do Código de Processo e com fundamentos na decisão que determinou a devolução desse dinheiro. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência que poderão ser respondidos pelo perito previamente, né? Ou até mesmo na audiência de instrução e julgamento. Então, esses quesitos suplementares, eles podem ser atendidos durante a realização da diligência ou até mesmo na verdade, esses quesitos suplementares, eles podem ser realizados durante a diligência, que podem ser respondidos pelo perito previamente, né? Ou até mesmo na audiência de instrução e julgamento. O escrivão dará parte contrária, ciência da juntada dos quesitos aos autos. Incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes, formular os quesitos que entender necessário para esclarecer a causa, porque é o juiz que busca a verdade real. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito indicando mediante requerimento. Desde que sejam plenamente capazes, a causa pode ser resolvida por autocomposição. Então, as partes vão escolher o perito quando estão fazendo um acordo, né? As partes ao escolher o perito, na verdade, não necessariamente fazer um acordo, que a causa possa ser resolvida por autocomposição. Se aquela causa pode ser resolvida por autocomposição, não necessariamente as pessoas precisam estar fazendo uma autocomposição. É uma causa que ela pode ser resolvida por autocomposição, então pode escolher como um acordo perito. Porque vai que tem um laudo que as partes falam assim, bora fazer um acordo, a gente chegou à conclusão de que é melhor fazer um acordo. Tudo bem, não vai ter problema nenhum. As partes, ao escolher o perito, elas precisam indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que será realizada em data e local previamente anunciados. O perito e os assistentes técnicos, eles precisam entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixados pelo juiz. A perícia consensual substitui para todos os efeitos a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. O laudo pericial precisa conter a exposição do objeto da perícia, análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do MP. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de sua função,
O perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte de terceiros ou em repartições públicas, bem como instituir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz pode nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz pode conceder para ele, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado. O perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. As partes serão intimadas para querendo manifestar sobre o laudo do perito, do juízo, no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. O perito do juízo tem um dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou de dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do MP, divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Não, na verdade, esclarecer ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juízo que mande intimar o perito ou assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando desde logo as perguntas sob forma de quesitos. O perito ou assistente técnico será intimado preferencialmente por e-mail com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade do documento ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido de preferência entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados, a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito a exame. Nas hipóteses de gratuidade da justiça, os órgãos e as repartições oficiais deverão cumprir a determinação judicial com preferência no prazo estabelecido. Prorrogação pode ser requerida motivadamente. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra da firma, o perito poderá requisitar para efeito de comparação documentos existentes em repartições públicas e, na falta destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa a quem atribuir a autoria do documento lance em folha de papel, por cópia ou sob ditado, dizeres diferentes para fins de comparação. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. O juiz determinará de ofício ou a requerimento a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. A segunda perícia rege pelas disposições estabelecidas para a primeira. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. Inspeção judicial. O juiz de ofício a requerimento pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de esclarecer sobre fato de interesse à decisão da causa. Ao realizar a inspeção, o juiz pode ser assistido por um ou mais peritos. O juiz irá ao local onde se encontra a pessoa ou a coisa quando julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar. A coisa não pode ser apresentada em juízo sem controvérsia, sem consideráveis despesas ou graves dificuldades, determinar a reconstituição dos fatos. As partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa. O auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia.
Sentença e coisa julgada, disposições gerais. O juiz não resolverá o mérito quando indeferir a inicial, o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Só um minuto. 485, o juiz não resolverá o mérito. Aqui são as hipóteses 485, muito usado, quando não há resolução do mérito. Primeira hipótese, indeferimento da petição inicial. Lembrando que, só um minutinho aqui, a propositura de nova ação, para você propor uma nova ação que foi extinta sem resolução do mérito, porque a sua petição foi considerada inepta, a propositura de uma nova ação ela vai depender da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Então, a propositura de nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. A hipótese 1, 4, 6 e 7. Não, na verdade não é inépcia da petição inicial, não. É indeferimento da inicial. O indeferimento. O juiz indeferiu por algum motivo, né? Então, a propositura de nova ação, ela vai depender da correção do vício. O juiz não vai indeferir a petição porque ele quer. Ele vai deferir porque tem um vício. Então, a propositura de nova ação, ela vai depender da correção desse vício, dos vícios que levaram à sentença sem resolução do mérito. Segunda hipótese, quando não há resolução do mérito, quando o processo fica parado por mais de um ano por negligência das partes. Nesse caso, a parte vai ser resolvida sem resolução do mérito, mas a parte é intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. Nessa hipótese, as partes pagarão proporcionalmente as custas. Porque ficou parado por mais de um ano por negligência das partes. Então, das partes. Se ficou das partes, parão. Quando a hipótese que as partes pagarão proporcionalmente as custas. Por não promover, a terceira hipótese, por não promover atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandona a causa por mais de 30 dias. Vai ser resolvido sem resolução do mérito, mas o autor é intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. Nessa hipótese, que por não promover atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandona a causa por mais de 30 dias, ele vai pagar sozinho as despesas e os honorários advocatícios. A hipótese 4 é quando também vai ser julgado sem resolução do mérito quando se verifica a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Verificou a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo? Lembrando que vai ser julgado sem resolução do mérito, só que em qualquer tempo o juiz pode conhecer de ofício, né? Porque a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é uma matéria de interesse público. Como é uma matéria de interesse público, o juiz pode conhecer de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Também nessa hipótese, a propositura de nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. A propositura de nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. 5. Quando se reconhece a existência de perempção, litispendência e de coisa julgada. 6. Quando se verifica a ausência de legitimidade e de interesse processual. Lembrando que o 5 é a mesma coisa. Propositura de nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Na verdade, o 5 não. Na verdade, os 4, 5,
Qualquer tempo igual a jurisdição. Qualquer tempo. 4, 5, 6 e 9. 4. Porque na verdade está aqui em cima, né? Tá, bora ver primeiro quais são as hipóteses que o juiz 4, 5, 6 e 9. As hipóteses que o juiz conhece de ofício qualquer tempo e grau de jurisdição. São elas: verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regulado do processo, reconhecer a existência de perempção, litispendência e coisa julgada, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. E o 9, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Vou até pintar isso aqui de outra cor. Tá de verde. Quatro, 5, 6 e 9 conhece de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto não ocorreu transjulgado. Com relação ao 1, 4, 6 e 7, 1, 4, 6 e 7, a propositura de inovação. A propositura de inovação 1, 4, 6 e 7. 1, 4, 6 e 7. Pintado de verde é o 4, 5, 6 e 9. Então vamos de novo, né? 485, o juiz não resolverá o mérito quando indefere a petição inicial, sendo que a propositura de inovação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito, o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes, vão ser citadas pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. Nessa hipótese, as partes pagarão proporcionalmente as custas. 3. Não promover atos e diligências que lhe incumbir o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. A parte também será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias, hipótese em que o autor pagará sozinho as despesas e os honorários advocatícios. 6. Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regulado do processo. Nesse caso, o juiz conhecerá de ofício o 4, 5, 6 e 9 em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, sendo que a propositura de inovação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. 4, 5, 6 e 9. A propositura da inovação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Então, 5. Reconhecer a existência de perempção, litispendência e coisa julgada. Pode conhecer de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorreu o trânsito julgado, o reconhecimento da existência de perempção, litispendência e coisa julgada. Verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Mesma coisa, pode ser reconhecido de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorreu o trânsito julgado. E 9. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. A propositura de nova... Não, o juiz pode reconhecer em qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto não ocorreu o trânsito julgado. Faltando ausência de legitimidade de interesse processual, a propositura de inovação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.
No caso de acolher a existência de convenção de arbitragem, ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência. A propositura de inovação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Então, o juiz conhecerá. Só retomando aqui as hipóteses 485, quando o juiz não resolve o mérito. Número 1, indeferimento da petição inicial, sendo que a propositura de inovação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. No caso 2, o processo fica parado por mais de 1 ano por negligência das partes. A parte é intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias, ok, mas o pagamento é proporcional, as custas, né, tem um pagamento proporcional porque foi negligência por ambas as partes. Por não promover atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandona a causa por mais de 30 dias. Nesse caso, a parte é intimada pessoalmente para suprir a falta também, e o autor é condenado a pagamento sozinho das despesas e dos honorários advocatícios. A verificação da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e irregular do processo pode ser conhecido em qualquer tempo e grau de jurisdição. Enquanto não ocorreu o trânsito julgado, sendo que a propositura de inovação depende da correção desse vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Reconhecimento da existência de percepção de litispendência ou de coisa julgada. Também pode ser conhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorreu o trânsito em julgado. Verificação da ausência de legitimidade ou de interesse processual. Pode ser conhecido de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorreu o trânsito julgado, sendo que a propositura de inovação depende da correção do vício que levou à sentença, sem resolução do mérito. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal, pode ser conhecido de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorreu o trânsito julgado. Acolhimento da existência de convenção de arbitragem quando o juiz arbitral reconhece a competência. A propositura de inovação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Nas que podem ser conhecidas de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição são 1, 2, 3, 4 hipóteses. 2 hipóteses não tem mais propositura de ação, né? Propositura de inovação não. Quais são elas? Já reconheceu perempção, litispendência e coisa julgada? Não tem como você entrar mais com outra ação. Porque já a perempção já foi reconhecida, a litispendência ou a coisa julgada. Não tem como entrar com nova ação. Que não tem como corrigir isso. E a morte da parte é uma ação intransmissível, não importa quantas ações você entra. Então não tem propositura de inovação, porque é intransmissível, não importa quantas vezes você entrar, sempre vai ser considerada intransmissível por disposição legal. No caso que tem como entrar, é quando a ausência de legitimidade ou interesse processual pode ser reconhecido de ofício, mas também pode ser corrigido. A ausência de pressuposto de constituição, desenvolvimento válido e regular do processo, pode ser conhecido de ofício, mas também pode ser corrigido. Oferecida a contestação, isso aqui já foi colocado, né? Precisa. Oferecida a contestação, o autor não pode, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Após o oferecimento da contestação, o cara não pode desistir mais do processo, porque o réu já foi citado e já apresentou sua contestação. A desistência da ação pode ser apresentada até quando? Até a sentença. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Você não pode desistir, você pode desistir do recurso, mas não da ação. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Oferecida a contestação, o autor não pode, sem o consentimento do réu, desistir da ação. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende do requerimento do réu. Interposta a apelação em qualquer dos casos em que tratam os incisos deste artigo, o juiz tem 5 dias para retratar-se. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. No caso de extinção em razão de litispendência, e já foi dito, né, a propositura de inovação depende da correção do vício que levou à sentença e resolução do mérito.
A inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. Por mais que você esteja corrigindo o vício, você precisa pagar as custas e os honorários advocatícios no 1, 4, 6 e 7. Se o autor decausa por 3 vezes a sentença fundada em abandono da causa, não pode propor novação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. O autor deu causa por 3 vezes a uma sentença fundada em abandono da causa. Não pode propor novação contra o réu com esse mesmo objeto que ele está toda hora abandonando, ficando ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa do seu direito. A resolução do mérito. Agora, as hipóteses de resolução do mérito. Quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido formulado na ação ou reconvenção, decide de ofício ou a requerimento sobre ocorrência de decadência ou de prescrição. Se ele decide que há decadência ou de prescrição, há resolução do mérito. Decadência ou prescrição leva à resolução do mérito. Então, não é sem resolução do mérito, não. É com resolução do mérito. Seja decidindo de ofício ou seja decidindo requerimento. Acolhe ou rejeita o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Isso que é todas, né? Praticamente o número 1. Homologa o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. Homologa a transação, homologa a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Renúncia não é desistência, é uma renúncia, é diferente de desistência. Ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de se manifestar. 332, parágrafo 1º, bora ver porque é importante. Ressalvada a hipótese 362, parágrafo 1º, a prescrição e a decadência não podem ser reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de se manifestar. 332, parágrafo 1º, é quando o juiz pode julgar liminarmente procedente quando se verifica a ocorrência de decadência ou de prescrição. Procedência liminar, né? Agora, se já estiver rolando a ação, então precisa intimar as partes. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do 485. Desde que possível, o juiz ele vai resolver o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do 485. Elementos e efeitos da sentença. Elementos essenciais da sentença. O relatório, contendo nome das partes, identificação do caso, súmula do pedido, súmula da contestação, registro das principais ocorrências havidas no andamento processual, fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Não se considera fundamentada qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua correlação com a causa ou a questão decidida. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso, em julgamento ou a superação do entendimento. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando no todo ou em parte os pedidos formulados pelas partes. Na ação relativa à obrigação de pagar a quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da
obrigação, o índice de correção monetária, taxa de juros, termo inicial de ambos e a periodicidade de capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido, a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. Nos casos previstos neste artigo, segue-se a apuração do valor devido por liquidação. O disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior em objeto diverso do que lhe foi demandado. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, cabe ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Publicada a sentença, o juiz só pode alterá-la para corrigir a sentença de ofício ou requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo, por meio de embargos de declaração. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária, valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. A decisão produz a hipoteca judiciária, embora a condenação seja genérica, ainda que o autor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre bem do devedor, mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente da ordem judicial de declaração expressa do juiz e de demonstração de urgência. No prazo de 15 dias da data de realização da hipoteca, a parte informará no juízo da causa, que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência do ato. A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário o direito de preferência quanto ao pagamento em relação a outros credores, observada prioridade no registro. Sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá independentemente de culpa pelos danos que a outra parte tiver sofrido, em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos. Remessa necessária. Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeitos senão depois de confirmada pelo tribunal, sentença proferida contra a União, Estado, DF e municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Sentença que julgar procedente no todo ou em parte, embargos à execução fiscal. Nos casos previstos neste artigo, não interposta apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa nos autos ao tribunal e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal vai avocá-los. Se colocou a apelação, vai subir do mesmo jeito, então não precisa ordenar a remessa. Se não fizer, o presidente do respectivo tribunal vai avocar esses processos. Em qualquer dos casos do parágrafo 1º, o tribunal julgará a remessa necessária. Não se aplica o disposto quando a condenação por proveito econômico na causa for de valor certo e líquido, inferior a 1.000 salários para a União, não tem remessa necessária, 500 para os estados e capitais, né? Estado e capitais. E 100 para municípios. Então, 100 municípios, 500 capitais estado e 1.000 União. Também não se aplica o disposto na sentença se estiver fundada em súmula de tribunal superior. É uma sentença fundada em súmula. Vai remeter para quê? Né? Súmula fundada em... sentença fundada em súmula de tribunal superior, acordo proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em assunção de competência. Entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público. Consolidada em manifestação parecer súmula administrativa. Olha, interessante, né?
Um entendimento coincidente com orientação vinculada, firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, pareceu súmula administrativa. Também não sobe, né? Julgamento de ações relativas às prestações de fazer, não fazer, entregar coisa. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou não fazer, o juiz, se procedente pedido, vai conceder a tutela específica ou determinar providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou sua remoção é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao condenar a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada no prazo fixado pelo juiz. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou, se impossível, a tutela específica ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. A indenização por perdas e danos será dada sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente pedido, uma vez transitado em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Seção 5. Coisa julgada. Coisa julgada, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Coisa julgada material, a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Coisa julgada material, a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. O disposto aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se dessa resolução depender o julgamento do mérito, a seu respeito tiver havido contraditório, prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. O juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. A hipótese parágrafo 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão principal. Não fazem coisa julgada motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Motivos não fazem coisa julgada, mesmo que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. A verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Então, motivos não fazem, verdade dos fatos também não fazem. Motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativamente à mesma lide, salvo, se tratando de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença, nos demais casos prescritos em lei. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. É vedado discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Transitada em julgar a decisão de mérito, considera-se deduzidas e respeitadas e repelidas, né? Transitada em julgar a decisão de mérito, considera-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Após a rejeição, o trânsito em julgado. Liquidação de sentença. Quando a sentença condenar o pagamento de quantia líquida, procede-se à sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor. Por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Pelo procedimento comum, quando há necessidade de alegar e provar fato novo. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor pode promover desde logo
o cumprimento da sentença. O CNJ desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programas de atualização financeira. Na liquidação, é vedado discutir de novo ali, de modificar a sentença que a julgou. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo que fixar e, caso não possa decidir de plano, numerar perito, observando que couber o procedimento da prova pericial. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa de seu advogado ou na sociedade de advogado que estiver vinculado, para querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando-se a seguir no que couber. Livro 1 da parte especial. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados, no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. A liquidação pode ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados. Cumprimento de sentença. Capítulo 1, disposições gerais. O cumprimento de sentença será feito segundo as regras deste título, observando-se no que couber e conforme a natureza da obrigação, disposto no livro 2 da parte especial. O cumprimento da sentença, que reconhece o dever de pagar a quantia provisória ou definitiva, será feito a requerimento do exequente e não de ofício. O devedor será intimado para cumprir a sentença pelo diário, na pessoa de seu advogado, por carta com AR, quando representado pela defensoria, ou quando não tem procurador nos autos. Então, se ele tem advogado, é pelo diário. Se ele está para a defensoria, aí precisa enviar uma carta. Porque a defensoria não é intimada pelo diário, né? Ou quando não tem procurador constituído nos autos. Por meio eletrônico, ou por edital, quando foi revel na fase de conhecimento. Na hipótese do 2 e 3, a intimação ela vai considerar válida quando o devedor mudou de endereço sem prévia comunicação ao juízo. Se o requerimento, do parágrafo 1º, for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação, o requerimento for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor por meio de AR, porque já tem muito tempo, né? Endereço constante nos autos. Então, tá dando colher de chá porque já tem 1 ano. Talvez o cara já mudou. Então melhor enviar. Não, na verdade não é porque mudou. Não é porque mudou, né? É porque talvez ele não está mais lembrando do processo. A intimação será feita pelo seu devedor por meio de carta com AR. O cumprimento da sentença não pode ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do corresponsável, se não tiver participado da fase de conhecimento. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita à condição ou termo, o cumprimento da sentença depende da demonstração de que se realizou a condição ou que se ocorreu o termo. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento será dado de acordo com os artigos previstos. Decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia de fazer. Aliás, decisões proferidas no processo judicial que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Decisão homologatória de autocomposição judicial. Decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza, formal e certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. O crédito de auxiliar da justiça quando as custas e emolumentos honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Sentença penal condenatória transitada em julgado. Sentença arbitral, sentença estrangeira homologada pelo STJ, decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur, a carta rogatória pelo STJ. Nos casos dos 6 e 9, nos casos dos 6 e 9, 6 a 9,
6, 7, 8 e 9. O devedor será citado no juízo cível para o cumprimento da sentença ou para liquidação no prazo de 15 dias. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. O cumprimento da sentença será feito perante os tribunais nas causas de sua competência originária, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. O juízo civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória de sentença arbitral, sentença estrangeira ou de acordo proferido pelo Tribunal Marítimo. Nas hipóteses 2 e 3, o exequente pode optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer, caso que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. A decisão judicial transitada em julgado pode ser levada a protesto nos termos da lei depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar a certidão de teor da decisão. A certidão de teor da decisão deve ser fornecida no prazo de até 3 dias, indicará nome e qualificação do exequente, do executado, número do processo, valor da dívida e data de decurso do prazo para pagamento voluntário. O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer às suas expensas e sob sua responsabilidade a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Todas as questões relativas à validade do procedimento do cumprimento de sentença e dos atos executivos subsequentes podem ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. Aplica-se as disposições relativas ao cumprimento de sentença provisória ou definitivo e à liquidação no que couber as decisões que concederem tutela provisória. Capítulo 2. Cumprimento provisório de sentença, que reconhece a exigibilidade e obrigação de pagar a quantia certa. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado na mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Fica sem efeito sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se às partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. O levantamento de depósito em dinheiro é a prática de atos que importam transferência de posse ou alienação de propriedade de outro direito real ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, depende de caução suficiente e idônea arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. No cumprimento provisório de sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do artigo 525. A multa e os honorários são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. A restituição ao estado anterior que se refere ao inciso 2 não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado sempre o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Ao cumprimento provisório da sentença que reconhece a obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa, aplica-se no que couber o disposto neste capítulo. A caução prevista no inciso 4 pode ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, o credor demonstrar a situação de necessidade, pender ao agravo do artigo 642, artigo 1042. A sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com o súmula jurisprudencial do STF, do STJ ou em conformidade com o acordo proferido no julgamento de casos repetitivos. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias
das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal: decisão exequenda, certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo, procurações ortogadas pelas partes, decisão de habilitação, se for o caso, facultativamente outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. Cumprimento definitivo de sentença que reconhece exigibilidade e obrigação de pagar a quantia certa. No caso de condenação em quantia certa, já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela em controvérsia, o cumprimento definitivo da sentença será feito a requerimento do exequente, sendo executado e intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custos se houver. Não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%. Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo o mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. O requerimento previsto no artigo 523 será instruído com o demonstrativo, discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter nome completo, CPF, índice de correção monetária adotado, juros, taxas, termo inicial, termo final de juros e correção, periodicidade de capitalização dos juros, se for o caso, especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados, indicação dos bens passíveis de penhora sempre que possível. Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz definir. Para a verificação dos casos, o juiz pode valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Quando a elaboração demonstrativa depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz pode requisitá-lo sob cominação do crime de desobediência. Quando a complementação demonstrativa depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz pode, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando o prazo de até 30 dias para o cumprimento da diligência. Se os dados adicionais não forem apresentados pelo executado, sem justificativo no prazo designado, reputam-se corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Transcorrido o prazo sem um pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Na impugnação, o executado pode alegar falta ou nulidade da citação na fase de conhecimento, se na fase de conhecimento o processo correu a revelia, legitimidade da parte, inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta ou avaliação errônea, excesso de execução, acumulação indevida de execuções, incompetência absoluta relativa do juízo da execução, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação, prescrição desde que superveniente a sentença. A alegação de impedimento ou suspeição observará 146 e 148. Aplica-se a impugnação, artigo 229. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia a quantia superior ao resultante da sentença, cumpre indicar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Não apontando o valor correto, não apresentando demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada se o excesso de execução for o seu único fundamento. Ou, se for outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. A apresentação de impugnação não impede a prática de atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado, e desde que garantido o juízo, com penhora, caução ou depósito suficiente, atribuir efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil e incerta reparação. A concessão de efeito suspensivo não impede a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação dizer respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. A concessão do efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento dizer respeito exclusivamente ao impugnante. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando nos próprios autos caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. As questões relativas a fatos supervenientes ao término do prazo para a apresentação da impugnação,
assim como aqueles relativos à validade e adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguídos por simples petição, tendo executado em qualquer dos casos o prazo de 15 dias para formular essa arguição, contado da comprovada ciência do fato da intimação do ato. Para o efeito do inciso 3, do parágrafo 1º, considera-se também exigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundada em lei ou ato normativo considerado constitucional pelo STF, ou fundada em aplicação e interpretação de lei ou ato normativo pelo STF como incompatível com a Constituição ou em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Os efeitos da decisão do STF poderão ser modulados no tempo em atenção à segurança jurídica. A decisão do STF referida deve ser anterior ao trânsito de julgado da decisão exequenda. Se a decisão for proferida após o trânsito de julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito de julgado da decisão proferida pelo STF. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer ao juiz e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória do discriminado do cálculo. O autor será ouvido no prazo de 5 dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento de depósito a título da parcela em controvérsia. Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de 10% e honorários advocatícios também fixados de 10%, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. Se o autor não se puser, o juiz declarar satisfeita a obrigação e instigará o processo. Aplica-se a disposições deste capítulo o cumprimento provisório da sentença no que couber.